Olá, pessoal. Eu sou o Richan Samir. Hoje é o nosso quarto encontro com a Selma Vilaverde no papo sobre constelação familiar. Antes de falar o que vai ser dito hoje, eu quero só apresentar a Selma para quem ainda não conhece, né? Ela é terapeuta sistêmica, ela trabalha com astrologia também e forma terapeutas na área de constelação familiar. E hoje o tema tem tudo a ver com isso, que é a ética e a atitude do profissional de constelação familiar. Então, ela está aqui para a gente conversar sobre isso. Eu passo aqui a palavra com o maior carinho para a Selma, que admiro muito o trabalho dela. Selma, a palavra é sua. Tá. Bom dia, Richard. Tudo bom? Bom dia. Mais uma vez, sempre bom estar aqui nesse bate-papo da manhã com você, né? E hoje, né, a gente escolheu falar sobre o terapeuta, né, que é uma figura tão importante, né? Você que é terapeuta também, você sabe da importância da gente, né, para as pessoas de uma forma geral. E se você quiser fazer perguntas também, a gente pode trocar, né? Mas o que eu pensei, né, em falar hoje é sobre nós, né, como uma figura importante para o cliente, né, para a sociedade de uma forma geral. Nesse momento aí da pandemia, a gente está vendo, né, a importância dos terapeutas, porque a procura aumentou muito, né? Pessoas que nunca pensaram em fazer terapias estão recorrendo às terapias por causa dessa catástrofe natural, né, que a gente está vivendo, que é a pandemia. Então, isso aguçou, né, muitos núcleos difíceis, né, da gente, e que, de uma certa forma, as pessoas estão sendo obrigadas a lidar com isso, né, por causa do isolamento social, por causa dos medos, né, que surgem de pegar, né, o coronavírus, e isso tudo tem feito, né, o processo pessoal, né, borbulhar e recorrer a nós terapeutas, né, com muito mais frequência. E aí nós temos um compromisso, né, uma responsabilidade muito grande ao acolher, né, essa dor da pessoa, né, essas dificuldades, né, que estão aflorando aí. Mas, particularmente, né, o terapeuta de constelação, como todos os outros, mas eu vou falar hoje, né, um pouquinho do terapeuta de constelação familiar, né? Embora todos os terapeutas estão com uma procura maior, né, visto essa situação que a gente está passando. Mas o terapeuta de constelação, ele também, né, está sendo muito procurado, e existem pontos importantes, né, que a gente precisa olhar, né, nesse momento. Mas o terapeuta, de uma forma geral, ele precisa, né, estar sempre se aperfeiçoando, né, se reciclando e se aprofundando em autoconhecimento, né, que eu acho que é a coisa principal do terapeuta, é se aprofundar no autoconhecimento, saber, né, mergulhar dentro dele mesmo, que seria, né, a do escorpião, né? O escorpião, ele mergulha nas entranhas, né, na lama lá do fundo da lagoa, né, que é o inconsciente. Então, né, o terapeuta, que é uma profissão escorpiônica, né, se a gente pode relacionar a astrologia, ele precisa, né, mergulhar nessa lama dele mesmo, né, nesse inconsciente dele mesmo, para poder, né, se autoaperfeiçoar e, com isso, poder compreender melhor também a dor do outro. E se aprofundar na técnica que está utilizando, né? Isso também muito poucas pessoas têm feito, né? As pessoas estão muito preocupadas em botar para fora, só que ela só consegue botar para fora o quanto que ela já tem dentro dela, né? Não só de autoconhecimento, mas também de conhecimento da técnica que está trabalhando, né? Então, claro que a demanda está muito grande, mas nós temos que ter essa responsabilidade, né, da gente se aprofundar cada vez mais
autoconhecimento e no conhecimento né, da técnica, né, o conhecimento teórico também, né, do que a gente oferece. E esse autoconhecimento, ele tem duas fases, né? Eu ia te Ele tem perguntar a fase do exatamente o que a gente poderia dar essa dica, dessa orientação para esse caminho de autoconhecimento para o terapeuta, né? Essa fase, isso que você está falando agora é exatamente a pergunta que eu tinha separado aqui. O que a gente pode, como é que funciona esse processo de autoconhecimento? Como que a gente pode caminhar por essa abertura? Antes da sua pergunta, eu só vou completar esse raciocínio, porque o autoconhecimento ele começa, né, com o autoconhecimento, com o U, que é o autoconhecimento de você mesmo, né, que eu vou dar as dicas também em relação a isso, e o autoconhecimento com L, que é você ter o autoconhecimento, você elevar seu nível de consciência, você elevar o seu contato através do Deus, né, através de Deus. Então, que seria o autoconhecimento espiritual, né? Então, o terapeuta, principalmente de linhas transpessoais, ele tem que ter essas três vertentes, né? O autoconhecimento, que é o conhecimento de si mesmo, o autoconhecimento com L, que é ele elevar o nível de consciência dele até atingir Deus, e o conhecimento da própria técnica que está trabalhando, né? Porque muita gente, às vezes, não conhece coisas básicas, né? Do próprio trabalho, do próprio pensamento, né? No caso da constelação, do próprio pensamento do Bert Hellinger. Então, isso é importante, né? Conhecer profundamente o que está se trabalhando. Agora, o autoconhecimento, ele só se faz com terapia, né? Não tem outra forma de você alcançar o autoconhecimento com U, você só através de processos terapêuticos com você, né? Então, precisa fazer terapia, precisa se entregar a processos terapêuticos. Não é só também aprender uma técnica, é se tratar, se cuidar, né? E através de terapia, não tem outro jeito, né? De processos terapêuticos, né? De uma forma geral. Agora, o conhecimento, né, da técnica se faz com estudo, né? Com estudo, com supervisão, que inclusive poucos procuram o trabalho de supervisão, mas é importantíssimo você fazer supervisão. Inclusive, isso é uma proposta, né, do Bert Hellinger, o aluno fazer supervisão. Mas é supervisão, é o estudo, né, de livros, de participar de seminários, e também o autoconhecimento, né, que vai te levar a Deus, seja ele qual for, né? Para mim, o Deus interno, né, que se conecta através desse autoconhecimento com ele. Isso não tem outro jeito a não ser você ter uma dedicação espiritual, né, que seria uma dedicação através de você alcançar níveis de consciências mais elevados. Existem, né, alguns trabalhos que levam a isso, mas a meditação, para mim, é a meditação, a yoga, né, o estudo do Bhagavad Gita, por exemplo. Você lê o Bhagavad Gita, só ler, né, que são os conhecimentos antigos, né, alguma linha filosófica antiga, né, que tenha substância, ou mesmo algumas ferramentas também, né, como de transcendência, né, algumas técnicas de transcendência também, mas, de qualquer maneira, é você procurar ferramentas para elevar o nível de consciência, o seu nível de consciência, né, para você poder atingir a um nível de percepção maior, né? Então, essas são as possibilidades de você adquirir, olhando na constelação, alguns conhecimentos que são importantes para o terapeuta de constelação, né? Por exemplo, aguçar a intuição,
né? É um dos conhecimentos citados pelo Bert Hellinger para adquirir esse conhecimento para poder ser um bom terapeuta de constelação familiar. Então, você vê, né, que a própria intuição é um conhecimento que pode ser adquirido, não é um privilégio de alguns. Todos podem adquirir e devem adquirir se quiserem trabalhar com constelação familiar. Agora, adquirir esse conhecimento só através desse autodesenvolvimento, com L, né, que seria o desenvolvimento da espiritualidade. Quando eu falo desenvolvimento da espiritualidade, eu falo de algo importante também, que o terapeuta ele precisa caminhar, né, no sentido de quebrar seus próprios preconceitos, né? O trabalho de autoconhecimento com o do terapeuta seria a quebra de preconceitos, né? De uma forma mais assim abrangente, seria isso, né? A gente caminha na vida para quebrar preconceitos. Quanto mais preconceitos eu quebro em mim, mais eu vou poder escutar o outro com mais resiliência, né? Com mais abertura, né? Sem julgamento do outro. Então, é a nossa tarefa. O trabalho de autoconhecimento serve a isso, né? A que eu quebre os meus preconceitos, a que eu reveja, né, conceitos que estão estagnados dentro de mim. Então, quando eu caminho para quebrar esses preconceitos, conforme eu vou caminhando para isso, eu não posso ser partidária, na verdade, de nada, né? Por exemplo, de religião. Eu não consigo muito entender como um terapeuta tem uma religião. Eu sei que isso, né, muita gente vai olhar meio assim para mim, mas eu acho que isso é verdade, né? Porque a religião ela é feita de conceitos, né? Então, se você caminha como terapeuta para quebrar conceitos e preconceitos, portanto, como é que você vai pertencer a um lugar, né? Por isso que o terapeuta é uma profissão que junta, né, vários signos, né, como o escorpião, né? O escorpião é mais o psi, né? Mas o aquário também vem junto, né? O aquário é aquele que não pertence a lugar nenhum, ele tira o melhor dali e sai, né, e vai livre. Então, eu acho que é isso, né? O terapeuta ele tem que estar livre. E por ele estar livre, ele não pode pertencer a nada, né? Ele tem que chegar no ponto de ficar isento de tudo, né? Isento de qualquer, né? De qualquer partido enquanto alma, né? Enquanto sentido de vida. Então, eu acho que a religião não é uma coisa que combine muito, né, com o terapeuta, com o terapeuta, principalmente, né, com qualquer terapeuta, eu acho, porque ele sempre vai ter um olhar, né, ele sempre vai ter um olhar partidário de algo, né? Ele está olhando com uma visão já conceituada, né, já pronta. Então, como ele vai ter essa abertura para ter essa troca verdadeira com o outro? Então, isso não pode, porque a gente tem que ter essa troca verdadeira com o cliente, né? E está aberto para, né, para entender, né, para entrar, né, no que o cliente está trazendo. Então, eu acho que a gente tem que caminhar nesse sentido, né, da independência, da nossa liberdade, É muito importante isso, né? Não ter essas amarras, né? Que te deixe num conceito específico, né? Isso é bem interessante. E, pelo que eu entendi, o caminho para a gente alcançar isso seria o terapeuta próprio ser o cliente de uma terapia, né? Frequentar os workshops e ter esse trabalho de autoconhecimento através do própria terapia que ele utiliza também, né? Isso é um caminho que a gente pode orientar, né, a seguir, né?
Essa é... Pode ser, pode ser uma terapia, pode ser processos terapêuticos, né? Mas ele tem que estar se trabalhando o tempo todo, né? E a questão da supervisão para um aprofundamento teórico, né? Isso é comum no Brasil? Não sei se no Brasil, né? Mas em algumas técnicas terapêuticas eu vejo isso com mais frequência, né? Algumas técnicas terapêuticas, isso o aluno, né? A pessoa, o profissional, ele já tem isso como base. Na constelação isso não acontece muito, né? Mas isso também é importante, eu acho, né? Agora, a questão da ética, né, que você citou no início, é uma questão também importante, né? Nós terapeutas viemos de algo aprendendo aí, né, em cada técnica que a gente passa, não temos isso pronto, né, estabelecido de uma certa forma, mas isso é importante, né? O psicólogo tem mais essa noção, né, da ética, porque aprende isso, né, de uma certa forma na faculdade, e nós, como não passamos por esse processo institucional, o que é, por um lado, bom, mas, por um outro, a gente fica muito solto, no sentido de não da liberdade, que a liberdade é uma conquista e é bom, mas solto no sentido de que a gente pode qualquer coisa, porque a gente não tem um limite, né, de nada, nesse sentido. O limite é da própria vida, né, do próprio cliente, dos próprios clientes, mas a ética, né, eu acabei criando, né, um código, vou chamar assim, de ética, mas uns pontos, né, que são importantes, e um deles é esse, né, do autoconhecimento, né, da importância do aprendizado, da importância do conhecimento, mas existem outros pontos também, né, que foi uma formulação que eu fiz de pontos importantes, né, que eu chamei de ética, mas pontos importantes do terapeuta de constelação familiar, né, como não comentar a história do cliente, né? Muitas pessoas também me perguntam sobre exemplos, né? Por que você não escreve um livro de exemplos de casos? Mas isso é uma coisa que eu não acho tão boa, né? O Bert Helling, por exemplo, não fez isso. O que fizeram foram compilações de workshops dele, né? Ele não parou para ficar escrevendo casos, porque ele nem tem isso guardado com ele, nem tinha, né? Ele sempre falava que a gente devia dar tudo para o cliente e sair sem nada, né? Sair livre de qualquer de qualquer de qualquer assunto, né, que tenha pertencido ao cliente. Se você entregar tudo para ele, você daqui a pouco esquece até o que você trabalhou, né? Você esquece até o que você fez lá na sessão com ele. E isso seria o ideal, né, para poder a gente sair livre também, né? Isso é um dos pontos. Mas eu pontuei várias situações que me pareceram importantes para poder o terapeuta, né, ter uma guiança, né, do que ele poderia fazer para prejudicar o cliente. Não vou nem citar de certo, de errado, mas coisas que ele tem que proteger o cliente, né, na hora do trabalho ou mesmo depois do trabalho. Então, ele tem que ter essa consciência que ele tem que proteger o cliente, sempre, né? Aí, eu não estou lembrando aqui dos pontos, mas também isso tem no meu novo livro, que vai ser um próximo assunto nosso, né? Que bom! Meu livro que está quase saindo aí do forno. Muito bom. Eu já queria saber mais, eu ia perguntar se isso está, assim, isso faz parte do seu programa no curso, então, a ética, né, do profissional, na formação de constelação. Faz parte. A gente tem isso no currículo lá, né, da nossa formação, justamente
Isso tudo que eu estou falando, mais especificado até, mas a ética está lá também, que foi uma coisa que eu elaborei, por eu achar importante, né, para o terapeuta, e muitas outras coisas, né, Muito desse bom. curso. Muito bom saber que o livro já está saindo, eu gosto disso. O anterior, o livro anterior foi muito bom, me ajudou muito na formação, né? Eu gostei muito de estar ali presente. Então, acho que vai ser um bom tema para a gente conversar na próxima, né? O que está ali dentro desse livro. Eu vou gostar muito. Eu já vou receber uma cópia e a gente pode falar Maravilha, sobre isso. maravilha. Já vamos deixar isso marcadinho, né? Selma, quero te agradecer mais uma vez por essa participação, essa fala sua que sempre engrandece assim, o profissional, né, de quem está na área. Então, acho que muito obrigado mais uma vez. Tá, obrigada, Riz. Tudo de bom, tá? Obrigada mesmo. Beijo. Beijo.